Eu descobri que aquelas oscilações que estavam na minha internet era de gravar com o próprio Meet, por causa da velocidade de upload aqui no sítio é muito baixa, né? Por causa de ser longe. E daí por isso que tava dando aquelas interrupções. Aí eu tô gravando com o meu outro computador pelo próprio computador, para não travar mais. Ui! Correndo. Então vamos lá. Eu estava dizendo que essa semana a nossa reunião vai ser um pouquinho curta em relação à programação, porque a gente vai ter um tempo para vocês trabalharem no plano de ação, já que é para entregar amanhã, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação e vocês vão poder terminar ele aqui na reunião. Então, o que nós vamos fazer hoje é só terminar o menu hambúrguer. Até estava previsto o banner, para vocês concluírem o banner, mas aí a gente acabou tirando para poder disponibilizar esse tempo para que vocês pudessem fazer o plano de ação aqui com a gente. Então, o que está previsto vai ser só terminar o nosso menu hambúrguer, só estilizar ele, né? A gente já tinha deixado ele funcional, mas ele ainda estava meio feinho. E aí depois vai ter um diálogo formativo com o plano de ação. Boa tarde, Janinha. A gente vai entrar, a gente vai terminar o que a gente tem que terminar. Eu vou mostrar o meu plano de ação que eu fiz lá na turma da Janinha para vocês, para a gente ir olhando o que pede ali, para vocês verem mais ou menos o que... O modelo, eu acho que o modelo ajuda a gente a enxergar o que a gente tem que colocar. Então, vou mostrar o meu de modelo para vocês, a gente ir tirando a dúvida do que precisa ter em cada ponto, e depois a gente vai disponibilizar um tempinho para vocês concluírem, tá bom? E aí, aqui eu vou passar esse vídeo, daí depois o Márcio vai compartilhar a boa prática dele, né, Márcio? Né? Então, só para eu não te pegar de surpresa, vai que não é, né? Deixa eu dar play aqui. Ué? Tá sem áudio? Por que será que tá sem áudio? Só um pouquinho, gente. Por algum motivo não está compartilhando o áudio. Deixa eu ir lá ver. O botão ali do Meet. O vídeo está sem áudio do YouTube. Eu precisava estudar programação, eu tinha muita dificuldade em entender como meu cérebro funcionava para aprender coisas novas e complexas. Eu tentei aprender ouvindo, assistindo vídeos, lendo artigos, livros, documentação, mas o jeito mais efetivo para mim era combinar alguns formatos e reproduzir exemplos. Meu objetivo não era decorar a sintaxe da linguagem ou perceber o quão mais rápido eu digitava. Eu precisava me habituar a estar horas na frente do computador. Eu precisava aprender a errar. Isso também acontece com você? Mesmo copiando o código da professora, eu errei algo. Impressionante. Eu fazia os projetos mais clichês para quem está aprendendo. To-do list, calculadora, conversor de temperatura e por aí vai. A real é que não existe uma regra, existe o que funciona para você. Cada pessoa absorve o conteúdo de forma diferente. E esse vídeo é para te dizer isso. Teste e entenda o que funciona para você, mas não esqueça de colocar a mão no código. Vai fazer total diferença. Esse é um videozinho que o pessoal, nossos tutores trouxeram, e eu achei ele bem legal. Acho que é tipo um TikTok, assim, né? E que ela fala um pouquinho sobre o processo de aprendizagem dela. E aí eu acho que vai ao encontro da gente, né? Porque, não sei vocês, mas às vezes eu fico um tempão batendo em cima de um código para encontrar um bug. Ontem, na reunião da Janinha, né, Janinha, nós tivemos que debruçar em cima do código da colega lá também para poder, e acho que isso é normal, né? Então, me identifiquei com o vídeo e trouxe. E aí, agora eu passo a palavra para o Márcio, que ele vai fazer nossas boas práticas de hoje. Olá, boa tarde a todos, beleza? Bom, a prática que eu trago é da pandemia, tá? Lá de 2020, quando a gente precisou usar os Meets e as aulas à distância para os alunos, beleza? Eu posso compartilhar, Fran?
Pode sim, vou parar aqui. Beleza. Aí eu fiquei pensando, o que eu posso passar, né? Porque já foi passado tanta coisa, eu lembrei dessa prática e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o site do Pixton, pode ser que seja conhecido, ok? Eu dou aula de português também, então a gente utilizou naquela época para produzir histórias em quadrinhos online com os alunos, né? Tanto é que no conteúdo da turma que eu estava, sétimo ano, vários slides que vinham da SED eram sobre histórias em quadrinhos. E entrando nos grupos, a gente descobre, né? Então, a gente pode fazer nesse site, eu achei interessante para trazer para quem trabalha com Scratch e quem sabe até para o P5 é possível agora, eles têm o curso na primeira série, né? Subir imagens para o P5 também. Então, a gente pode fazer o avatar da turma. Então, cada aluno, ao acessar a conta dele na turma, igual o Scratch, né, as nossas salas, ele pode criar o avatar. Então, essa daqui é a turma do sétimo ano A de 2020. E cada um deles que participava da aula fez o avatar deles no site. Deu algum probleminha que não está passando. Peraí, só um instante. Aí, a ideia realmente é usar o avatar, né? A gente pegar as imagens de cada um deles, né? E quem sabe trabalhar com português e no Scratch dar movimento a essas histórias em quadrinhos, né? Aqui, por exemplo, a Emily fez uma história em quadrinhos, tal, uma piadinha e tal, passar essas imagens também para o Scratch dando movimento para essas imagens. Então, cada um deles pode criar um avatar, tá? Eu fui mexer hoje, não era assim meu avatar, esse aqui é o professor, tá? Não era meu avatar assim, era igualzinho, tipo, você escolhe o cabelo, fica igual a você mesmo. Por algum motivo fui mexer e ficou desse jeito, eu não consigo alterar mais, tá bom? Então, cada um deles, eles conseguem fazer o avatar deles, e aí depois a gente passa para o Scratch, então, esse avatar, né? Quando a gente consegue fazer o download e utilizar. Eles podem, então, dar movimento para as histórias em quadrinhos deles. Okay? Ai, você já está usando o Scratch roxinho já. Ai, ficou lindo. Isso. Aí eu até fiz aqui uma apresentação, deixa eu ver aqui, só um instantinho que eu já passo para vocês o link. Não sei por que não movimentou aqui. Vamos de novo, então. Copiando o endereço, tá? Estou mandando no chat, tá? A apresentação e já tem também o link do Pixton, ok? E só para eu apresentar para vocês aqui o site, ele está em inglês, mas daí tem aquela possibilidade, né, de traduzir para o português, tranquilo, beleza? Aí você se conecta também com o @escola, tá? Tranquilamente, então os alunos conseguem fazer com o @escola, tá? Deixa eu sair daqui de novo aqui para ver se aparece para vocês. Aqui eu já estou no Google Chrome. Aqui, ó, tá aqui, apareceu. Então, botão do Google, ok? Usar o @escola. E aí você já tem as tuas turmas também, ó, minhas salas, igual do Scratch, ok? Então, eles conseguem se cadastrar, né? Essa aqui eu acabei de criar, mas já vou mudar ela. Se cadastrar e fazer o avatar deles. Então, aqui fica registrado também a história em quadrinhos deles. Eles podem imprimir e podem também enviar o link, né? Enviar o link lá para o Classroom, ok? É claro que tem uma parte paga, mas grande parte da parte gratuita, a free, né? A gente pode utilizar, ok? Só voltar aqui rapidinho, só um instante. Aí, onde é que eu queria mostrar para vocês para a gente usar no Scratch? Como é que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos de novo. Porque ao vivo desse jeito, né? Não adianta. Né? Aqui. Classe, ver a classe. E aí, foto da turma, então você faz o seu avatar também e pode tirar a foto da turma e mandar. Então, aqui, ó, editar avatar. Então, você quer criar o seu avatar lá para usar no Scratch. Então, você pode mudar, né? Olha o que eu fiz aqui, troquei tudo, não era isso que eu queria. Ó. Vamos ver aqui, ó. A expressão, você pode mudar a expressão, não sei porque está desse jeito. Eu mudei ali, não consegui alterar mais. Então, você fica igualzinho
uma imagem sua em avatar, tá? Aqui, ó, pessoa, tá pronto aqui. Aí você vai alterando e vai fazendo as opções que você quer para criar o seu desenho, tá? Aí, tranquilamente, você consegue baixar para a internet, baixar para o computador e utilizar cada imagem, tanto dos alunos quanto sua, para utilizar no Scratch, ok? E aí foi essa a dica que eu queria passar para vocês. Não sei se vocês já conheciam, eu acho, eu acho Eu muito não conheci, eu achei maravilhoso. Nossa, muito legal mesmo. Acho que vai ser. Eu tava tentando fazer, eu tô querendo fazer um jogo com eles de plataforma, com eles de personagem, tava pensando, tinha até pensado em fazer em pixel art, mas acho que eu vou usar esse recurso. Muito bom, Marcos. beleza. E o legal que a foto da turma que eu acho muito legal. E aí fica a critério de vocês. Eu mandei os links, não sei se vocês conseguiram clicar ali e abrir certinho, tá bom? Eu Tranquilo? acabei de postar no Classroom. Eu postei Ah, lá no show. Classroom de Beleza, todo então. mundo, tá? Valeu. Tá lá nas bibliotecas. Muito bom, Márcio. Parabéns. Linda a sua sugestão. Eu achei que arrasou, arrasou. Gente, vamos pensando quem vai fazer na semana que vem essas boas práticas, tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta? Falar alguma coisa pro Márcio? Eu que tava dormindo até agora e vocês que estão meio com sono hoje. Olha lá, você ganhou um parabéns, Márcio, no chat. Eu tava contando que quase que eu fui dormir à tarde, quase que eu não acordei pra reunião. Ainda bem que a Alexa me acordou. Então vamos lá, gente. Então vamos. Agradeço de novo, Márcio, pelo compartilhamento. Eu já vou. Depois eu já vou explorar. Já tá lá no Classroom. Eu posso postar nas outras turmas, Márcio? Nas outras. Sim, sim, pode Sim? sim. Ok. Então tá bom. Muito obrigada. Vamos lá. Esse daqui foi uma. O microfone fechado. Esse aqui foi uma sugestão do pessoal de processamento computacional. É um site de desplugadas. E daí também já está no slide de vocês, tá bom? Para que vocês possam explorar. Ele tem algumas atividades desplugadas. A gente sabe que no nosso contexto de escola, muitas vezes nós temos uma realidade. Aí, gente, eu caí. Aí, gente, eu caí. Eu vou. Tudo bem? Estão me ouvindo agora? Você machucou? Não. Viu? Quase me machuquei. Será possível? Eu já não. Tá travando. Eu tô irritada com essa coisa da minha internet. O rapaz. Tudo bem? Estão me ouvindo agora? Não. É louco de bom. Veja se melhorou agora. Tá bom? Não? Veja se melhorou agora. Tá bom? Não? Estão me ouvindo bem, gente? Bom, estão me ouvindo bem, gente? Sim, sim, voltou tranquilo. Vamos ver se agora voltou. Agora voltou mesmo? Bom.
Samuca, você não tá na internet, né? Não, mas a gente já... Então, nem entra. Gente, vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. Então tá bom. Então, agora deu certo. Então, o que nós vamos fazer hoje vai ser essa construção do cabeçário, essa parte de cor ali, o título, o plano de fundo branco e as letrinhas em roxinho, tá bom? A gente estava aqui, já estava ali no outro slide, não sei se alguém... Acho que a Núbia falou para... Núbia, não sei se deu certo. Deu certo? E a gente vai terminar ele hoje, tá? Tá cortando a fala dela. O menino já me respondeu. Tá, o menino já me respondeu aqui da internet. Vê se voltou. Vamos ver, ele vai verificar lá o que está acontecendo. Gente, ele ficou a semana inteira monitorando a minha internet, disse que essa semana ia estar bom. Aí ontem eu fiz a reunião, foi uma belezinha, pus gravar em outro dispositivo, que ele falou que era gravação. E quando foi agora, de novo. Nossa, que ódio. Mas vamos lá. Vê se melhorou agora, voltou, será? Ou ainda não? Sim? Vou tentar seguir. Vamos tomar que funcione bem. Bom, então a gente vai abrir lá o nosso GitHub e a gente vai primeiro retomar a nossa assíncrona, que era uma coisa bem tranquila, que era adicionar uma fonte externa e esconder o checkbox. Não sei se alguém conseguiram fazer? Sim, a Vlá conseguiu. E aí a gente vai fazer essa continuação, tá bom? Eu vou acessar o meu GitHub aqui e vocês vão acessando também o de vocês. E eu vou compartilhar daí a tela inteira. Aí foi. A parte das fontes eu não vou fazer porque ela acaba não interferindo na continuação do projeto, né? Aí essa eu vou deixar por critério de vocês mesmo adicionar ou não a fonte. O que nós vamos fazer aqui, que estava previsto lá, é esconder essa caixinha, né? Ah, eu estou compartilhando só uma guia, peraí. Esse checkbox que acabou tendo ali. E fazer aqui, o menu ficar com aquelas características, né? Então, por enquanto, quando eu clico aqui, ainda ele tá... A categoria está preto, as letras aqui ainda estão com o padrão de link natural, né, do HTML. Então, a gente vai fazer essa estilização, vai colocar o mesmo plano de fundo aqui pro menu, né, esse do cabeçalho. E seria isso que nós vamos fazer hoje. Então, eu vou acessar por aqui mesmo o VS Code. E vamos fazendo essa alteração.
Bom, então aqui ele estava aberto, vou deixar, acho que eu vou fechar o reset, vou deixar o index, o reader e o styles aberto, que é o que a gente vai precisar, né? Então, no index a gente tinha só construído essa lista, né? Deixa eu só ver, teve uma das turmas que eu vi depois que eu esqueci de colocar o class no item, coloquei só no link, mas não é de vocês. Então a gente tinha construído aqui essa lista com essas classes, né, para que a gente pudesse estilizar. Se a gente olhar o que a gente quer primeiro esconder esse display aqui, né, esse checkbox, e ele é o nosso input. Como que a gente pode esconder isso aí? Quem lembra? A gente falou sobre esconder um elemento na semana passada. Quem lembra como que a gente esconde um elemento quando a gente não quer que ele apareça na página? Pode falar, Núbia. É o display nome, né, Fran? Isso. Fran, Então, deixa eu isso. te contar que eu achei que a parte de estilização aí dessa listinha era a nossa aula síncrona, e daí eu tô com a aula de hoje pronta, então, porque eu já fiz essa estilização. Olha só que menina empenhada, Ai, gente. meu Deus. Deu certo no final das contas. Que bom, Não digo que não sofri também, passei uns 3 dias aí dormindo e acordando com a tal da estilização. Viu? Nossa, que aluna aplicada. Pois é, você viu que atividade assíncrona pesada, né? Mas no final deu certo. Que bom, que bom. Então, então a gente vai, ela já vai contando para nós, ela vai ajudando, já que ela já sofreu, né, por tudo. Então a gente vai chamar esse elemento e vai dar um display nome dele, né? E para isso a gente vai olhar aqui qual que é a class que ele possui. Então a gente tinha colocado nele, nesse input checkbox, uma class container botão. Então a gente vai chamar essa class lá e vai pedir para que ela tenha um display nome. Só que antes disso, é muito importante que vocês verifiquem se a label, que é o menu, ele está com o mesmo for do ID do input. Eu vou explicar por quê, né? Porque quando eles estão com o mesmo nominho ali, os dois ali estão com o menu, o que acontece? Eu posso clicar tanto no checkbox, que ele vai aparecer, quanto na legenda, que seria o desenho do menu que ele aparece. Como a gente vai esconder o checkbox, se ele não for no mesmo, ele não vai funcionar quando eu clicar aqui em cima, tá bom? Então, é preciso prestar bastante atenção se tá aqui, ó, tá o ID do input como menu e o for do label como menu também, o mesmo nome, tá? Se tiver, daí a gente vai lá no nosso reader, nós vamos chamar o container botão. Eu vou chamar por uma questão semântica ele aqui em cima dele, porque a gente tinha chamado uma pseudoclasse dele aqui embaixo, né? E essa pseudoclasse a gente chama depois. Tem que pôr ponto final, ó, senão ele já não reconhece. E aí a gente vai dar um display nome para ele desaparecer, né? Então, a gente vai colocar aqui um display e o valor dele vai ser nome. Então, essa é a primeira alteração que a gente tinha, a alteração que vocês tinham que fazer lá na atividade assíncrona. Então, escondendo caixinha. Depois, a outra, né, atividade que era para vocês fazerem, era deixar aquele categoria ali, olha lá, sumiu, né, agora ficou bem bonitinho, até vou abrir ele aqui como mobile, né, para a gente ver como que ele ficou, olha lá, tá bem bonitinho, quando eu clico aqui, ele abre o menu certinho. A gente vai agora pedir para que a gente tem esse categorias aqui negrito, era isso que pedia, né? A gente mudava o peso da fonte, né? O font rate, acho que é isso. Não sei pronunciar em inglês. Mas a gente deixa ele mais pesado, né? Um negrito maior aqui nele. Então, para isso a gente vai ver ali e ver qual elemento, né? Qual class que a gente colocou nele. Então, aqui, ó, o categorias, ele tem uma classe diferente dos demais itens, né? Ele é lista, underline, underline, menu, tracinho, título. Então, a gente vai chamar ele, vai estilizar ele, para que ele tenha uma... Eu acho que você que fez aí no B, era 700? Eu acho que era 700. Vou colocar 700. Isso. A gente vai colocar aqui um fonte 8, acho que é assim que se pronuncia, de 700.
tá? Que é para deixar ele mais com negrito ali. Com negrito. E aí eu já vou dar um color para ele, tá? Mas para isso isso já seria da nossa aula mesmo. Já não seria mais atividade assíncrona. Como é no mesmo class, a gente já vai fazer. Só que antes a gente vai pegar essa cor, né? A gente vai... deixa eu só voltar aqui no nosso slide para eu ver qual amarelo que é ali. Então, deixa eu ver onde que ele criou o amarelo. Acho que ele criou no outro slide. Eu vou ter que pegar vou pegar um amarelo qualquer, agora depois eu altero, só para não atrasar a nossa aula. Então, aqui a gente vai colocar um amarelo nas categorias, né? Para ser um amarelo da nossa fonte. A gente vai colocar um color, mas antes a gente vai criar ele aqui, para seguir o padrão. Então, lá agora no style, né? A gente lá no root, a gente vai criar um amarelo aqui variável. Vou colocar uma cor qualquer aqui e vou pegar um amarelo. Vou pegar um amarelo aqui no VS Code. Ó, entrei aqui e vou pegar um amarelo mais ou menos parecido com aquele que a gente tá usando ali no logo. Um pouco mais para cima, assim, um pouco mais quente. Um pouco mais por vermelho. Um amarelo um pouco mais assim. Assim. Mas aí depois a gente pega bem certinho qual que é lá, tá? E aí a gente vai chamar esse amarelo aqui. Né? Então, como a gente vai chamar uma variável, a gente coloca um var e depois o nominho da variável, né? Amarelo. Deixa eu só ver se eu escrevi certo aqui. Amarelo. Porque às vezes eu engulo umas letras no meio do caminho. E aqui a gente já vai ficar com o nosso título de outra cor, né? Mais forte também. Não ainda. Aí, aqui ele já ficou, né? Já ficou amarelinho. Ele quase não tá dando para ver, porque ainda tá com fundo cinza ali, né? Daí não fica muito bom. E os outros elementos ainda, que são os links, né? Eles ainda estão com a cor padrão dele. Então, aqui a gente estilizou o menu título. Tudo bem? Vou esperar agora, porque acho que pelo menos o color vocês não tinham feito ainda. Então, primeiro aqui no Styles. E depois aqui, né, e depois aqui no Reader. Chamar ele lá. Deu? Conseguiram? A hora que vocês tiverem terminado, vocês mandam um joinha para eu continuar, tá bom? Vou voltar lá para vocês ficarem vendo. Eu vou entrar aqui e descobrir qual que é a cor do amarelo, porque ficou muito feio aquele amarelo lá. Fran, se eu fiz certo, eu copiei e colei a cor ali no chat, mas
pode, né? Tá. Então, você deve ter feito certo isso aí. Deixa eu pegar ele. Obrigada. Um amarelo muito feio esse meu aqui. Aí, muito melhor. Aqui, ó, e daí é onde a gente tinha dito da variável, né? Eu vim aqui, alterei na variável, não preciso mais alterar lá já tinha arrumado. Lá já ficou arrumado. Vou colocar aqui o commit como amarelo certo. Aí, muito melhor. Podemos seguir, gente? Podemos ir para a próxima? Então, agora a gente vai colocar um plano de fundo no menu, né? E deixar ele com a mesma cor de fundo do nosso cabeçalho, né? Que é esse branco que a gente tinha colocado ali. Então, para isso, vamos pensar aqui, né? O que é o nosso menu? O nosso menu, ele é essa lista aqui. Então, ele é essa lista que nós queremos deixar com o plano de fundo branco, né? Então, a gente vai chamar ali o lista menu, que eu acho que a gente já até tinha chamado. Deixa eu só ver aqui. Já tem ela aqui, né? Então, a gente vai só colocar um background color branco daí. Daquela var, tracinho branco. Até o Vercel anda lento ultimamente. Eleia, será que não pegou? Agora já demorou demais. Deixa eu ver se eu chamei certo. Lista menu. Ah, tá. Olha lá, eu coloquei um border color. Coloquei uma borda branca nele. Aí, agora sim. Aí, agora ficou bom. Uma outra coisa que a gente quer também, né, e que aqui ainda não está, é que ele fique mais ou menos até aqui assim na tela, um pouco para frente da metade da tela, tá? E que a gente quer também que os elementos fiquem um pouco espaçados entre eles. Então a gente vai fazer essa estilização. Esse tamanho dele a gente vai colocar nesse mesmo class, tá? Então aqui também, nesse mesmo class, a gente vai dar um width para ele. E esse width, ele vai ser de 60 VW. Esse VW é uma unidade responsiva que significa 60% do comprimento da tela que eu estou usando, né? Então, isso é interessante porque se a gente tiver sempre vai ser 60% da tela, independente da tela que eu estou usando. Então, isso vai fazer com que ele se comporte da maneira que a gente quer em qualquer dispositivo. É por isso que a gente diz que ele é uma unidade responsiva. E também, agora eu vou... Bom, acho que eu vou fazer isso primeiro, depois a gente vai ter que chamar o item, aí para colocar o espaçamento ali. Vou colocar comprimento, menu.
Ah lá. E aqui ele já ficou ocupando um pouco mais para frente ali. E detalhe, se eu aumento a tela, ele vai aumentar proporcionalmente também, vai ocupar a mesma posição relativamente. Né? É isso que nós falamos quando nós estamos falando em uma medida responsiva. Vou esperar vocês fazerem essa parte do lista menu, porque agora a gente vai para outra classe. Foi aí? Deu tudo certo? Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos concluindo nosso menu hambúrguer. Ok. Ô, Fran, só eu entrar dentro do GitHub, né? Isso, você vai entrar lá no seu GitHub e daí você pode programar diretamente lá. Beleza. Eu vou mandar aqui o link do meu para você pegar o código atrasado. Tá. Viu, Fran? E Oi. o meu, o Vercel lá, eu não consigo acessar, ele aparece como bloqueado. Eu já mandei e-mail para lá, mas eu não consigo. Eles respondem, mas não muda nada, entendeu? Entendi. Viu, mas nesse caso, Carol, você pode programar diretamente na sua máquina e ir testando no navegador mesmo, como a gente faz lá na escola, e depois só subir no final, não tem problema. Não é assim. O Vercel é como se fosse uma sugestão para a gente não precisar ficar fazendo esse processo de baixar e subir de Entendi. novo toda a reunião, tá? Mas você pode fazer esse processo se não está dando para você. Eu abro uma pastinha normal, né? Isso, uma pastinha normal e trabalha. Até se você quiser, você pode baixar. Eu mandei aqui para você. Muda de dev para com aqui, ó, e baixa Sim. ela, né, no seu, o meu, para você poder editar. Daí você edita diretamente nesse, Beleza. Uhum. nesse modelo que eu mandei, tá bom? Obrigada. Bom, então vamos lá. Agora a gente quer, né, que fique espaçado aqui. Estão vendo que os links estão amontoados um no outro, né? Tá tudo muito um em cima do outro. Imagina se fosse o celular, quando eu fosse clicar num aqui, ó, essa sombra. Não sei se vocês veem a sombra também, mas essa sombra seria tipo a ponta do meu dedo. Se eu tento clicar em um aqui, ó, eu já clico no outro, né? Uma medida responsiva tem em torno de 32 pixels. A gente normalmente estipula para o celular. Então, esse caso aqui é um caso onde não está sendo responsivo numa tela pequena, a gente ficaria clicando em vários links. Então, a gente vai dar espaçamento aqui para ficar cômodo para clicar. Então, como a gente quer que se aplique em cada um dos elementos, né, da lista, a gente vai chamar essa classe aqui, lista, chamar ela aqui, e eu vou chamar ela aqui embaixo, né, por causa
da questão semântica. Ponto. E aí o que a gente vai fazer é dar um padding nela, né? Que é um espaçamento interno para dentro de cada uma delas. E esse espaçamento interno, ele vai ser de 1 em, né? Também é uma medida responsiva. Então, ele é um padding, né? E o valor dele vai ser 1 em. Esse em é uma medida proporcional ao tamanho da letra padrão do dispositivo. Então, ele vai ser 100% do tamanho da letra padrão do dispositivo. Então, ele está exatamente, está dando em volta dele o tamanho de um caractere, né, do dispositivo. Então, para todos os dispositivos, ele vai ser proporcional também, então também é uma medida responsiva. Por isso que a gente vai usar. Vou colocar aqui espaçamento intenso. Deixa eu só ver se pegou, né? Ainda não. Tá parecendo que pegou só no título. Acho que eu vou ter que colocar no... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, é porque eu chamei o lista título em vez de chamar outro, né? Tava selecionado ali. Aqui é item, gente. Aí. Agora sim. Aí, agora sim. Agora ficou quase do jeito que a gente quer. E agora só tá faltando estilizar a letra de cada um desses elementos aqui, né? Oi. Pode falar, Carol. Tem um lugarzinho aqui que a gente pode renomear o nome do nosso GitHub aqui, o nome do arquivo. Agora eu não lembro onde que é. Renomear, quando você abre no Dev, é só clicar com o botão direito, assim, ó. Aí você renomeia aqui embaixo, tá vendo? Agora deixa eu ver aqui no GitHub que eu... Vai conflitar se você muda em um? Lembrar com as mãos. Como assim? Se você muda ali dentro no Dev, automaticamente ele muda dentro do GitHub também? Se você mudar ali no Dev, depois você der o commit, né? Aí ele vai mudar no GitHub também. Mas eu acredito que se a gente clicar aqui, tem um lapisinho aqui, né? Onde a gente consegue editar o arquivo. Daí aqui em cima você renomeia, tá vendo? Tá. Dentro do próprio GitHub. Viu ali? Beleza. Tá bom? Obrigada. Você viu eu lembrando com as mãos? Eu lembro com as mãos. Eu sou completamente sinestésica. Tenho que fazer para lembrar. Então, gente, agora a gente vai colocar uma letra roxinha aqui. A gente vai criar uma variável roxinha para essas letras, que é esse mesmo roxo aqui dos ícones, tá? E a gente vai colocar nesse link. Tem uma questão aqui muito importante, né? Que talvez vocês podem pensar assim, por que a gente colocou duas classes, uma no LI e outra no link, né? O link, quando fala em estilização de letra, ele tem mais força dentro da hierarquia do CSS do que o item, o LI.
Então, a estilização de fonte prevalece sempre o da âncora. Então, se eu tentar estilizar ele no LI, que seria o lista menu, o CSS vai ignorar e vai pegar o padrão de link, tá? Isso é uma configuração padrão do CSS pela questão de ter um diferencial clicável no link, tá? Então, toda vez que vocês quiserem estilizar um link que esteja dentro de uma outra classe, você tem que ir direto nele mesmo. Então, não adianta eu tentar colocar aqui no item que ele não vai pegar. Então, eu tenho que colocar direto aqui no class lista menu link, tá? Porque ele tem mais força na hierarquia CSS. E a gente consegue estilizar a fonte daí aqui. Então, a gente vai pegar esse menu e a gente vai... essa class, vai chamar ele aqui. E aí, a gente vai dar estilização de fonte para ele. Mas antes a gente vai vir aqui no style e vamos criar o rostinho, tá? Eu vou pegar o rostinho ali da foto, dos favoritos, que tem o fio que eu quero. Que agora eu não sei se é esse ou aquele que é o mais forte. Eu acho que esse de baixo aqui é o mais forte. Vou pegar esse aqui, ó. No B é esse daqui que ele pegou? Conta aí pra nós. Fran, não me lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Não, mas não tem problema. Vamos pôr aqui um roxo. Ele vai ser ou mais claro ou mais escuro, mas vai ser um dos roxos que estão ali. Opa! Não era isso que eu queria? Ele copiou errado aqui nos favoritos. Ele tem um gradiente ali, gente, e por ele ser... Inclusive, se vocês quiserem mudar as cores dos... Como ele é SVG, ele é uma imagem feita por programação, tá? Isso aqui é a programação daqueles ícones. Então, eu tô pegando a cor dele aqui, ó. Se vocês quiserem mudar a cor dele, é só vocês virem mudar esse stop color e esse stop color aqui. O Fran, como que é feita essa programação que tem esses códigos aí, por cor? É uma linguagem... É uma linguagem própria. Eu já, se você na Lura tem uns cursos assim que ensina você a mexer. Pelo menos ano passado nós tínhamos. Eu fiz alguns, então eu até aprendi algumas coisinhas, mas é muito difícil. Mas dá para você fazer essas artes aí. Não é. Aí não copiou de novo. Eu pensei que se você clicasse ali, iria aparecer a imagem, não esses códigos. Não aparece os códigos. Vai aparecer a imagem só depois lá dentro do index, né? Isso é importante porque e o porquê que a gente acaba usando essa imagem aqui, né? E não em PNG e tudo mais. Porque essa daqui, como ela é construída por código, ela não desconfigura. Entendi. Aí eu não consigo pegar, não consigo copiar, só porque... Gente, vamos pegar, deixa eu ver. Não sei se é eu que não tô copiando direito. Vou tentar mais uma vez, se não der eu vou digitar. Aí, não deu, vou digitar. Ô, Fran, se quiser, eu posso mandar ali também copiado, porque eu acabei fazendo o degradê, sabe? Igualzinho. Você fez? Então manda. Fiz. Wiki. Não, viu? Mas eu acho que eu não vou fazer o degradê com eles, não. Eles pediram para não fazer. Vou fazer só um roxo mesmo aqui. Eu só vou pegar o número aqui. Deixa eu... C7 5EB. C7 5EB. C7 5EB. C7 5EB. C7 5EB. Aí. Foi. Aí, ficou o roxo mais claro, mas tá bom. Então, gente, esse que a Núbia tá falando, tá lá no slide da semana passada. Ele usa um wiki web media, né, para fazer um degradê ali na letra. Fica bem bonito, mas é uma série de códigos. Aí eles acabaram simplificando e colocando só um roxo aqui para a gente colocar nessas letras, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem explorar e testar lá. Aí a gente vai colocar um color aqui e vamos só chamar essa var tracinho roxo. Aí.
E aqui a gente vai colocar por... Eu vou colocar como ele não vai ficar degradê, né? Quando ele ficar degradê, ele já fica um fonte 8 mais forte. Eu vou colocar aqui. Então, a gente colocou o título de 700, eu vou colocar uns 500 nele. Por itens. E aí, foi isso. Eu vou tirar também Vou tirar o estilo ali dele. Então, eu vou colocar fonte style. Nome? Acho que é nome. Vai tirar o grifadinho, tá? Não é nome. Acho que não é nome, hein? Deixa eu ver os valores que ele recebeu aqui. Será que é normal? Deixa eu tentar normal para ver. Não. Acho que é. Deixa eu só... Fonte decoration. Aí eu tentando lembrar... não vou inventar moto, não vou lembrar agora. Mas tem um jeito de tirar ali, não tô lembrando a propriedade que tira. Mas não precisa, vamos deixar assim. E acho que se vocês colocarem uma outra fonte, de vocês é para ter ficado maior, né? Aqui, o meu ele tá com a fonte padrão ainda, eu achei bem pequenininho, mas vamos deixar assim também, que depois eu vou adicionar a fonte normal deles. Vou colocar estilizando menu. Seria isso que nós teríamos previsto para hoje. De programação. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Guilherme. Mas eu vou deixar assim agora. Ele lembrou a propriedade. É text decoration. Gente, eu vou agora... Deixa eu fechar esse YouTube aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o plano de ação de vocês. Só me contem se vocês conseguiram chegar até essa etapa, se deu certo aí, funcionou o projeto de vocês. Sim, vocês terão recesso, essa é a última reunião antes do recesso. Ou será que tem semana que vem? Não, vocês têm semana que vem ainda. Vocês têm mais semana que vem, mas aí a gente vai ter um descansinho. Gente, eu vou parar de projetar aqui agora, que eu vou abrir o meu plano de ação para vocês, tá bom? Ô, Fran. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu estou ali no GitHub, e daí quando eu clico em biblioteca, ele aparece também o que foi feito. Né? No meu, né? Eu acho que... acho que você está no meu repositório, que daí tem ali o link já no menu. Acho que é por isso que você está vendo. Janinha, você vai corrigir o meu plano de ação em tempo real aqui, tá bom? Eu? Você fez ontem? Você já corrigiu o meu? Eu já tinha feito já ele. Ontem. E o meu, você já viu? Não vi ainda.
Gente, então esse daqui é o meu plano de ação, tá? Que eu fiz para o componente de pensamento computacional para a Geninha. Eu vou usar ele para mostrar para vocês o que é uma proposta de como a gente implementa esse plano de ação, porque vocês vão ter o tempo para vocês fazerem. E daí é bom que vocês já tirem as dúvidas, né, a respeito do que colocar em cada tópico, tá? Então, esse modelo ele já está lá para vocês no Classroom, já tem uma cópia para cada um de vocês, né? Nessa jornada a gente fez assim. Então, vocês têm a cópia, é só entrar lá e editar. Eu vi que algumas pessoas já editaram, vi ali que o Jesus já fez lá, já estilizou o dele, inclusive. A Janinha também já entregou. E vocês têm que entregar até amanhã. Então, a proposta é que esses últimos minutinhos da reunião vocês tenham para fazer isso, né? Que a gente sabe da demanda de vocês. Então, disponibilizar esse tempinho para isso. Então, aqui, né, o começo é o básico, a gente dizer quem que fez o plano de ação. Então, vocês podem até fazer o plano de ação em conjunto, tá bom? Mas vocês vão fazer implementar individualmente e cada um tem que entregar a sua cópia, mesmo que vocês façam ali no grupo que vocês fizeram um mesmo plano de ação. Então, aqui eu coloquei o meu nome, porque eu fui sozinha, e a turma que eu vou implementar, né, que é o meu primeiro ano do ensino médio aqui do Cerrado. E aí, a gente vai já começa com o contexto escolar e com os objetivos de aprendizagem, tá? O contexto escolar é vocês contarem como que é a escola de vocês mesmo. Qual é a escola que eu vou implementar e como isso pode impactar na minha implementação. Então, por exemplo, aqui no meu, eu trabalho aqui no Cerrado. Aqui no Cerrado, eu não tenho laboratório de informática e eu não tenho internet, né? Então, eu tenho só 4 netbooks verdes que eu levo para a sala, para as minhas aulas. Então, como que eu vou implementar o meu projeto? Então, eu coloquei aqui que o meu contexto escolar é uma escola do campo, sem acesso à internet. E claro que nem tudo é ruim, né? Eu sei que muitos de vocês têm 40, 50 alunos. Eu tenho só 16, que é a minha turma de primeiro ano. Tem que ter alguma vantagem, né? Então, é uma turma pequena, com 16 alunos. E eu tenho 4 computadores. Então, esse é o contexto escolar, né, que eu vivo aqui no Cerrado. Os objetivos de aprendizagem, eu peguei do meu plano o planejamento da CED, né? Então, fui lá no planejamento, o plano de trabalho docente que veio da secretaria, e peguei qual que eram os objetivos de aprendizagem que estavam previstos para essas aulas, e eu coloquei eles aqui. Então, qual que eram os objetivos? Só um pouquinho, gente. Minha filha fazendo arte lá no outro dispositivo gravando. E aí eu peguei esses objetivos. Quais que eram os objetivos que estavam nessas aulas que eu vou implementar? Então, era criar variáveis em JavaScript, criar funções condicionais em linguagem JavaScript, compreender o sistema de coordenadas do P5.js e assim por diante. Então, esses objetivos são objetivos de aprendizagem que você tem para sua aula, né? Então, no nosso caso, vocês vão fazer voltado para responsividade, mobile first, CSS, HTML, né? Claro que o meu ali, ele era voltado para JavaScript, porque ele lá em pensamento computacional. Em relação aos objetivos de aprendizagem, tranquilo? Vocês entendem como que é para estipular esses objetivos? Tudo tranquilo? No caso aqui, no preto, no caso não tem como pegar um baseado no da 7, mas é só colocar, então, uns objetivos concretos diretos, então. Né? Isso. Por exemplo, criar um menu hambúrguer, enfim. Isso. Que esconde, etc. Isso. Entender a propriedade display none, ou entender a propriedade display, alguma coisa assim. Tá. Tá bom? Objetivos ele tem aí também, mas ele tem um PDF, senta e lá vai para pedrada de página, que aí tem os objetivos de aprendizagem para essa parte do Mobile First. Tudo certinho, só pegar lá. Viu, mas o Guilherme, ele não é, Janinha, ele é do técnico. Mas ele procura na internet.
Tem na internet lá um inteiro. Se ele quiser, depois eu passo para ele. É 100 e poucas páginas. Só pega a parte só pega a parte de Então, viu, já matemática vou 2. colocar ele no teu grupo aí do coisa. Então, gente, esses os objetivos. O que você quer? A gente chamava antigamente no estado de expectativas de aprendizagem. A Janinha deve lembrar do caderno de expectativa de aprendizagem. Que é o quê? O que você espera que o seu aluno aprenda após essas aulas, né? Então, é exatamente isso que seriam esses objetivos. As minhas aulas aqui, eu fui lá no RCO e vi o que eu vou implementar, de que aula vai do RCO. A minha é da aula 14 à aula 21, tá? É a mesma coisa. Não, eu vou conseguir fazer o site inteiro, o mobile first? Provavelmente vocês não vão conseguir, eu imagino, né? Se eu conseguir uma, é muito. Viu? É. Você não sabe hoje, para conseguir eles criar conta no Vercel, gente do céu. E dissipar uma página. Só para. Viu? Eles não conseguiram, gente, extrair os arquivos de dentro da página. Eles ficaram bem loucos. Eu também. Todo dia eu explico para eles. Gente, eu já não aguento mais. Eu não aguento mais explicar. Eles vão e fazem tudo errado de novo. Sobe a pasta para o GitHub zipada. É verdade. Então, gente, aqui vocês vão colocar. Não, então eu vou implementar só o cabeçário responsivo. Vou fazer só o cabeçário com eles, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente decidiu na última reunião, no último formadores, que a gente não vai fazer o site inteiro com vocês, que a gente vai fazer só o cabeçário responsivo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa lá com eles. Vou fazer só o cabeçário. Vai de que aula do RCO? Vocês vão colocar aqui, tá bom? Tá, no caso aqui, só um minutinho, que eu não tenho RCO, eu posso me basear no Alura, então, ou algum tipo? Pode, eu vou colocar também o planejamento. Você pode colocar em cima do seu RCO, porque vamos pensar, você vai adaptar para sua turma, não vai? Uhum. Então lá na sua turma você tem um RCO para sua turma ou não? Tem o planejamento lá. Isso. Então você vai basear em cima do seu planejamento lá, com quais aulas você vai vincular, tá bom? Não dá? Não, então, é que assim, eu queria, se eu for vincular outras, porque as aulas de lá não tem nada a ver com o que tá, né? Porque eu acredito, no caso que essa 14 e 21 seja relacionado ao conteúdo do próprio JavaScript, né? Viu? Mas então vamos fazer assim, eu vou passar para você o planejamento desse trimestre da trilha de programação e você coloca em cima das aulas nossas. Pode ser. Tá? Pode ser? Eu olho lá e coloco. Isso, então tá bom. Vlá, pode falar. Fran, eu tinha começado a desenvolver o cabeçalho com os meus alunos, daí eu pensei de fazer com eles apenas a parte do menu hambúrguer, pode ser também? Pode. O que é importante você lembrar, né? Nós vamos ter um momento ali onde a gente vai fazer a condicional de exibição de CSS. Então, vai ter um CSS pro celular, um CSS pro tablet e um CSS para web. O que vocês implementar vai ter que ter esse mesmo processo, vai ter que ter os três, entendeu? Então, você vai implementar o menu hambúrguer. Então, o hambúrguer pro mobile, aí o menu, como que ele vai aparecer pro tablet, e o menu, como que ele vai aparecer na web, tá bom? Então, mas até em que aula que a gente vai aprender a fazer isso? Logo depois que vocês voltarem Porque senão não dá tempo de implementar, né? Não. Logo depois que vocês voltarem Eu vou deixar construído, depois a gente só transforma ele. Então. Isso mesmo. Nós já começamos, na verdade, né? Vocês fazem um mobile first agora antes da... E outra coisa, se não der para fazer os três, faz 2. Então faz, por exemplo, só para eles poderem usar o @media. Então faz primeiro o hambúrguer e depois o web, por exemplo, né? Já deu 2 possibilidades. Márcio, pode falar? Fran, eu consigo fazer o carrossel sem ter feito totalmente o header?
Ou vai precisar de CSS do reader anterior para fazer o carrossel? Não, você consegue, tá? Mas você Consegue? sabe que o carrossel, ele usa um plugin externo de JavaScript, né? Sério? Aham. É que Ou dois alunos se interessaram por carrossel, daí eu meio que fui na onda e falei, nós vamos fazer esse carrossel aí. não, tudo bem. Eu não sei, sabe aquele cara que nós estávamos falando que nós seguimos lá, que faz tudo de carro com CSS? Que Sim. nós estávamos falando no grupo? Eu vi que ele postou essa semana um carrossel com CSS puro. Dá para você adaptar aquele, pode ser. Eu já vi alguns ali também com CSS, HTML, mas então tá, posso fazer dessa maneira, e daí quando apresentar, ele tem que estar para o celular, a tela. Isso, ele tem beleza. que fazer, obrigatoriamente, isso é uma condição que está na rúbrica e a gente não pode abrir mão. Ele Tá. tem que ser responsivo, tá? Tá bom, não, beleza. Guilherme? No caso que eu estou olhando, o meu não tem o meu slide, que acho que é para editar o slide, né, que vai ser, né, que está lá anexado. Eu fui aqui no Atividade Avaliativa 1, né, cliquei lá nos meus trabalhos, que já tem um anexado. Ele não tem esse abordagem metodológica. Ah, não tem? Ah, então é diferente um pouquinho. Tem direto o encaminhamento metodológico embaixo? Então, tem depois de conteúdo e número das aulas da RCO, vem metodologia. Depois não tem mais nada sobre metodológico. Daí vem recurso, encaminhamento. É que, na verdade, aqui, se você olhar bem, ele é praticamente a mesma coisa, né? Pode incorporar tudo no mesmo, né? Isso, pode colocar tudo no mesmo. Ali a abordagem metodológica é qual o método já conhecido que a gente vai usar. No caso ali, eu coloquei aprendizagem em pares, porque os meus alunos trabalham em grupos, né? Por conta do contexto mesmo, que eu só tenho 4 computadores, eles são obrigados a trabalhar em pares. E a abordagem de aprendizagem baseada em projetos, já que a gente vai estar desenvolvendo um projeto. Né? E na metodologia, qual o encaminhamento metodológico que eu vou usar para aplicar esse projeto, né? No meu caso, eu não vou fazer o Pong, porque eu estou enjoada do Pong. Eu vou fazer o Flipboard, que é aquele do passarinho que você fica apertando assim, ele fica subindo com eles. Mas vou seguir o mesmo processo que a gente acabou fazendo com o Pong, que é desenvolver primeiro no Scratch e fazer a transposição da linguagem visual para JavaScript no P5.js, né? Então, ali na metodologia, é você dizer o encaminhamento que você vai fazer. Como você vai fazer lá na sala de aula? Qual a metodologia que você vai usar, né? Então, como você vai... Se você vai projetar até... O nosso, inclusive, aqui tem... vai comparando aí para mim agora, que eu fiquei preocupada, Guilherme, para ver se está muito diferente. Esses 3 têm? Recursos, encaminhamentos, estratégias e adaptações necessárias? Recurso, encaminhamento, aí só está como encaminhamentos. Depois, adaptações necessárias, né? Mas acho que esse daria na mesma, né? Estratégia para gestão, encaminhamentos, acho que... De sala de aula. Então, aqui nos recursos, vocês vão colocar o que vocês vão usar para trabalhar, tá? Então, no meu caso, eu coloquei projetor multimídia, porque eu vou construindo com eles de forma coletiva, computadores e o arquivo da biblioteca P5.js. Pense lá, o P5 é online, né? Então, como que eu vou programar se não tem internet? Aí eu baixei, o P5 é uma biblioteca, então eu baixei essa biblioteca no pendrive e disponibilizei para eles uma pasta, e daí eu vou vincular o main dela ali no VS Code mesmo, e eles vão trabalhar diretamente offline no VS Code. O encaminhamento, eu estou dizendo isso, né? Então, os estudantes estarão organizados em times de 4 membros. Como a sequência prevista é de 4 aulas, eles revezarão na manipulação do computador, então cada aula um vai programar. O professor irá projetar a tela e construir o projeto de forma dialogada com eles, promovendo a reflexão sobre a lógica e a construção de conceitos. Primeiramente será feito um projeto no Scratch, em seguida a transposição da linguagem JavaScript. Então, é dizer mais ou menos como que vai acontecer lá na sala de aula.
tá? As adaptações necessárias é essa, se vai precisar, né? Por exemplo, o Márcio ali, ele acabou de dizer que talvez ele vá fazer o carrossel só em CSS. Então, qual adaptação em relação ao que está previsto na RCO você vai fazer? Então, talvez ele pode dizer, diante da imaturidade deles ainda em relação ao JavaScript, optou-se por fazer o carrossel em CSS puro, né? Ali eu coloquei, ó, como o colégio não possui internet, o professor irá disponibilizar os arquivos com a biblioteca do P5JS, com o pendrive, e eles construirão um projeto offline no VS Code. Então, essa foi a adaptação que eu fiz para mim conseguir implementar ali. Estratégia avaliativa vai ser como você vai ver se os objetivos foram alcançados, né? No meu caso aqui, eu propus uma rúbrica avaliativa, né? Que é aquela mesma que a gente usa aqui no Formadores, que tem os critérios. Esses critérios são baseados nos objetivos de aprendizagem e tem nível de domínio. E daí, avaliar cada um dos projetos e ver, né, qual foi o nível que eles atingiram em cada critério. Aí o resultado esperado aqui, então lá nos objetivos é o que eu espero antes, né? Que eles aprendam. E aqui é o que eu quero que eles tenham depois que eu fizer minhas aulas. Então, depois que eu fizer minhas aulas, eu espero que eles sejam capazes de dominar os comandos básicos de JavaScript e associar a lógica construída da programação visual com a síntese de JavaScript, fazer essa transposição, certo? Então, eu trouxe o meu de modelo. Janinha, pode corrigir se tiver alguma coisa errada, já fale, que é para os meus cursistas não errarem também. Eu trouxe o meu para vocês verem, porque aqui eu acho que quando a gente vê uma situação real, fica mais fácil de a gente entender para o nosso contexto, tá bom? Ô, Fran, volta ali na metodologia um pouquinho. Aqui? Yes. Uhum. É muito comum, só fazendo um comentário aqui, é muito comum as pessoas descreverem a abordagem metodológica ali e não colocarem qual tipo de metodologia ativa. E nós trabalhamos em pares ou em times, né? Ou a própria metodologia de faça você mesmo, né? Que é a Maker. E as pessoas acabam descrevendo ali uma página inteira se é só citar qual metodologia. Então, só relembrando ali. Aqui no seu, inclusive, veio separado, no nosso tá junto. Olha lá, o seu tá ali em cima, ó, abordagem metodológica para colocar o nome, tá vendo? Foi essa inclusive, que o Guilherme colocou. Então, no nosso, gente, ali onde está a metodologia, vocês vão colocar a abordagem metodológica passo a passo, conhecida, tá bom? Então, pode falar. Ok. Isso. Bom, então agora a gente vai lá para salas temáticas. Eu vou liberar vocês para salas temáticas e daí a gente volta daqui a pouco. Como a gente atrasou um pouquinho, eu vou por 25 minutos, senão não vai dar tempo de vocês voltarem, tá bom? E daí, a hora que voltar, vocês tiram as dúvidas e comentem como foi. Vocês viram que eu já tinha preparado a sala, acho que vocês receberam os convites. Para mim não veio o convite. Não veio? Ô, Fran, mas vai até 17h40, não é? Isso. Então. É 6h18, já se der 25 minutos vai passar? É verdade. Tem razão. Eu que tô... tem que ser 17h35 no máximo. Então, Tem avaliação ainda. Mais 15 minutos, então. Ficou curto. Isso. 15 minutos, ficou curto. Ué, estranho. Mas não tem problema, também não vai interferir, viu, gente? Eu encaminhei, depois vocês deem uma conferidinha, às vezes cai no spam, uma coisa, mas eu encaminhei isso para vocês. Como faltou gente, eu vou arrumar aqui, vou diminuir uma turma, vou deixar vocês em grupos maiores aqui. Ó, vou colocar no Via lá em cima, para não ficar grupo tão pequeno. Quer ver que ela vai separar nós duas? Quem? Vocês duas quem? A Vlá e... Não, deixa nós duas. Não, vão ficar separados. Não vai. Já foi. Sim, não vale, né, Janine? Você viu como é que ela é ruim? Só porque eu separo ela lá na minha aula, agora ela tá confiando, ela tá se vingando, né, Fran? Tô me vingando? Não tô, não.
Nada aí, eu deixei você com ela. Pronto, não tem problema. Vou só colocar aqui. Aí, vou só colocar o Márcio aqui nesse time 2 aqui, para separar vocês, senão é muito formador de pensamento computacional no mesmo grupo. Aí. Foi, gente. Vamos salvar e vamos abrir a sala. Foi. Esqueci de dizer qual coisa vocês chamem. Ô, Fran, acho que eu vou ficar aqui, né? Aqui vou fazendo a minha lá para não ficar muito deslocada. Por quê? Ah, será? Não, vá lá, vá lá, vá lá. O pessoal é gente boa. Fechou. Então, manda de novo aí para mim. Pera, eu nem sei mandar de novo. Eu acabei clicando no cancelar aqui, ó, eu. Então vai lá. Vou arrastar você de novo aqui. Tá. Espera aí que ali no cantinho tem participar, já vou lá. Ah, tá. Foi. Elaine, você também não vai para outra turma? Então, tô aqui procurando. Aonde que tá? Não apareceu no cantinho assim, participar? Dá uma olhadinha. Apareceu no celular, mas não deu tempo de clicar. Aqui no computador não apareceu. Viu? Pior que eu nem sei mandar de novo. Deixa eu ver. Agora apareceu aqui. Aí, tá. Oi. Aí. Maria, desce com o irmão lá na volta. A mãe tem reunião até de tardão, daí não vai ter janta pra você. Mãe. Sim. Por favor, mãe. Desçam lá na volta. Mas vai crescer daqui a pouco? Pode, mas não vai deixar bonito. Tá. Eu só vou fazer mais uma coisinha e pronto. É que eu tô fazendo um quadro. E a escola, pra mim brincar, eu faço um apagador. Ô, mãe, eu tenho uma pergunta. Você vai buscar a gente? Eu vou buscar. O dia que eu busco, lembra? A aula foi com Jesus. Então vamos descer lá que daqui a pouco vamos um banho, fiquei bem tranquilo. Mãe, então você sabe o que é? Ó, a mamãe vai falar, tá bom?
Verdade, né? Ficou um grupo bem diferente. Acho que todos os diferentes foi aleatório. Isso, gente, isso é muito importante, tá? É importante vocês pensarem que a gente vai falar, a gente tem que fazer, eles fazerem entender o que é mobile first e o que é responsabilidade. Mas não adianta a gente tentar construir um site inteiro que a gente não vai conseguir. A gente, inclusive, essa foi a minha fala no último grupo e a gente realmente conseguiu que o tutor enxugasse nesse sentido. Porque, lógico, ele vem lá da Lura com aquele pensamento de que na sala de aula vai acontecer. E a gente, que é professora, a gente fala, opa, calma lá, não é assim não, né? Porque não tem, né? A gente sabe da dificuldade que nós temos dentro da sala de aula. Então, tem que pensar no básico mesmo. O mínimo para construir a rubrica, né? Aí você vai ficar na turma da... Você não é professora dele, você está na direção, você é professora. Ah, legal. Entendi. Então você pensa. Ah, legal. Só coisa que dá trabalho, né? Eu assumi essa demanda no ano passado sem querer. Eu criei aquele grupo para... É o grupão, né? De 1000 pessoas. Criei aquele grupo para os professores aqui do meu núcleo. A ideia é que ia ter uns 50 professores. Quando eu vi, já tinha 1000. Ficou o ano todo com 200 e pouco, né? Podia, daí quando ampliou, foi para 1000. Eu não sabia nem como lidar. Mas é bem legal, assim, porque muitas histórias de professor bem desesperado que a gente consegue ajudar é gratificante, né? Quando você vê que você consegue assimilar o que você consegue ver com o aluno, é um trabalho bem que exige horas, muitas vezes. E essas medalhas aí que eu falei é de robótica. É dos meus times de robótica. E aqui tá, não tá aparecendo, mas essa aqui são, daqui tem mais. Esse aqui são as competições que eu já participei. Aqui o agrinho que eu ganhei ano passado. Tava tudo enfiado em gaveta, daí eu fiz a
agora esses dias. Eu vou colocar no vídeo, ver que fica tudo. Na última jornada já foi bem legal o trabalho dela. Eu achei muito bacana. O patrão. Eu vou dar uma passadinha nas outras turmas, tá? Até depois. Você tava de aparecer aqui no meu reunião? Mas agora não. Sabe por que eu tô fazendo, Flávio? Porque eu fiz pouco computador, não dá, não tem. Aí, isso que eu tô ensinando eles para um pouquinho, para eles usarem, sabe? E aí, gente, tá dando certo? Foram abduzidos? Foram todos abduzidos lá da outra turma. Ai, gente, daí? Conseguiram terminar? Acho que Não conseguimos prosseguir tudo.
Foi pouco tempo, né? Porque assim, eu e a Vlad, daí uma fala, a outra quer falar, daí a Núbia pergunta, daí a coitadinha da outra ficou bem quietinha. Viu só? Eu ia separar vocês, mas devia ter... Coitadinha da Vanessa. Mas a Núbia também fala bastante, né? Eu falo, e eu tô sempre perguntando, né, para eu aprender ali. A Vlá tem uma metodologia muito incrível. Hoje já foi bem produtiva aí. Vou ver se eu consigo aplicar nas minhas aulas também. Na próxima reunião, semana que vem, você que vai fazer nossas histórias, então você vai contar para todo mundo, tá bom? Eita! Viu? Eu posso mostrar o que eu mostrei para elas, que ter tempo de montar um eu não vou, mas posso mostrar. Para a próxima reunião não dá, É verdade, você vai estar... Gente, na próxima reunião não vem. Não, mas então você mostra quando a gente voltar do recesso. Não, é só mostrar mesmo, não precisa fazer nada, não. Só mostrar o que você já tem, tá bom? É umas coisas que eu deixo assim meio prática já para desenrolar a coisa. Gente, do mais, deu para conversar, deu para ter uma ideia, deu para vocês pensarem no plano? Lembrando que vocês têm que entregar até amanhã, tá bom? Ô, Fran, o que eu editei de lá, ele só tá um pouquinho diferente do... Assim, só a ordem. Isso não vai ter problema, né? Não tem problema, não. Viu? Nós estava falando ali naquele que você mostrou, tem lá encaminhamento metodológico, né? Cadê? Eu estou com o meu aberto aqui olhando. Aí tem que colocar também, né? Eu não tinha colocado, eu acho. Não, vocês vão seguir o modelo que está lá no de vocês. Eu achei que era igual, na verdade, quando eu abri. Não, o modelo que está lá, na verdade, ele só muda a ordem, é tudo a mesma coisa. Mas eu posso, por exemplo, fazer lá fora das tabelas, igual está lá na descrição, né? 23,59. Mas eu estava bem feliz que era no retorno. Ô, Vladias, mas não se esqueça que agora tem as rubricas, você vai ter que transpor para lá, para dentro do modelo cópia. Não precisa adicionar nada. Não, eu posso tirar a cópia de lá e pôr o meu? Isso, pode apagar. Isso, pode apagar e pôr o seu. Sim. Se vocês preferirem, tá, gente? Tem que ser no mesmo. Vocês vão adicionar como anexo, tá bom? Mas aí vocês apagam o que tá lá e põem de vocês. Eu copiei e colei lá dentro, mais fácil. Pode ser. Vou colocar aqui o link da avaliação da reunião de hoje, tá bom? E qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim. Se vocês estiverem com problema no projeto de vocês, às vezes não está naquele ponto, tem alguma coisa que não está funcionando, também não hesitem em mandar mensagem para mim, tá bom? A gente resolve juntos, a gente descobre o que está dando errado. A gente tenta, pelo menos. Né? Nunca aconteceu. Descobre que é apenas um S, né? A gente ficou a tarde inteira. Viu? Eu tô com um problema. Nunca mais vou me esquecer dessa. Ou o parênteses da colega ontem lá. Ela tinha colocado um parênteses perdido no meio do nada. E o menino hoje, que era uma letra maiúscula no meio do código inteiro dele no P5. E eu não encontrava, e não encontrava, e não encontrava. Viu? Rodou a sala inteira para encontrar o erro do piá. Isso, disponibilizo, Carol. Pessoal, então, aproveitando, Carol, você foi um caso que acabou atrasando para entrar hoje, vou reforçar com vocês a questão do BI, né, que eles estão pegando no nosso pé. Então, entrar no horário, porque é aquela coisa, a gente, eu até esqueci, mas eu não sei quantos minutos, tem que ter 1h20 de participação da reunião, senão vocês levam falta nas 2 aulas, tá bom? E não tem como a gente afrouxar a mão, porque realmente é tudo muito acompanhado por BI. E com a câmera aberta, tá bom? Então, até nas próximas reuniões, acho que a Janinha sabe melhor que eu, mas parece que após... Outra coisa, Fran, só relembrando assim o povo, não pode ter nenhum outro registro, tipo, você não pode... ter uma hora atividade que seja contada, que cruze com o BI, que dá problema também. Ou uma outra meet, ou uma outra reunião, ou qualquer outra coisa que se junte no mesmo horário e não dê essa 1h20, você leva falta também, gente. Então, tomar bastante cuidado, senão vocês perdem o curso aí por causa disso, tá bom? 1h20 é 75%, é 1h40, né? 1h20 vocês têm que participar obrigatoriamente. Então, gente, eu mandei o link ali, vocês podem fazer a avaliação e daí vocês estão liberados. Acho que já demos 1h40 já, né?
de participação na reunião. E qualquer dúvida, estou aqui para tirar de vocês. Quem quiser ficar para tirar alguma dúvida também. Ótimo fim de semana. Até semana que vem. Valeu, até a próxima. Boa aula aí. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, Fran. Você tem um olho biônico aí para o HTML. Eu não sei o que eu plantei com os meus alunos, que o nosso menu ficou branco, a letra e o fundo. Eu estou aqui matando para tentar achar o meu erro. Se eu não conseguir achar, eu vou mandar para você, porque acho que foi erro meu, que eu mudo tudo, né? Não, mande que eu procuro. O que aconteceu? Ficou a letra branca? Eles conseguiram fazer o menuzinho hambúrguer, tudo, escrever, aparecer. Só que daí, assim, não aparece a letra, ela tá ali, mas a letra tá branca, né? E eu joguei um color black lá, mas não tem perigo disso aí. Você viu, a hora que eu tava falando lá que sempre vai prevalecer o class do... Eu entrei, olhei. Na hora, eu tava com o projeto dele aberto, porque o meu deu certo. E daí eu abri o projeto dele, eu tava olhando lá no projeto dele, sabe? E daí tá certinho, que ódio que me deu aquele negócio. Mas vou tentar agora, vou mexer com o meu, tô tentando arrumar aqui também, Fran, só aparece categorias amarelo, o resto de baixo sumiu tudo. Também acho que ele deve estar no branco. Foi isso que aconteceu dele? Oi, isso. Carol. O resto tá tudo certo, sabe, Fran? Aparece categorias amarelo, aparece tudo aquilo ali e o de baixo sumiu tudo. Se você selecionar, você vai descobrir que a escrita tá ali, mas ela tá branca, é o mesmo erro do meu aluno. Então, sabe o que pode acontecer? A Carol às vezes lá era para ter escrito Styles com S no final. Não e ele colocou Styles sem o meu tá o certo. S. Esse nós já superamos, né, Janinha? Esse eu já levei uma tarde inteira, Carol, para descobrir e já superei. Essa aí eu já cuidei. É verdade, você porque passa eu já o sofri mouse, com isso, hein? aparece a escrita branca. Por que o de cima tá amarelo e os outros tá branco? Não, esse é porque ele tá com uma classe diferente, né? O de cima tá título, tá menu título, por isso, ele é outra classe. Então aqui a gente já tem Então deve ser a classe que eu puxei errado. Viu? Mas a class menu título, ela é laranja, tá certa. Mas o de baixo é o menu link. Vamos abre aí, vamos ver. Não, o meu tá no outro computador, mas daí a outra seria a primeira menu título, certo? A outra seria menu link. Menu link. E o meu tá branco ainda. Eu não gosto dele branco. Detesto essa interface dele branco, mas quando eu vou printar para jogar nos slides, fica melhor para os alunos ver. Então, ó, se for para ver ali, ó. Mas o meu lista menu link é para estar roxo e não puxa. Então, mas a cor da fonte, pelo que eu entendi, esse azul degradê, mas não é background, então. Então, aqui é color. Não, esse azul degradê aí é para ser o background mesmo. É um que não pegou. O Silvio ficou bem quietinho. E onde que é a cor da letra? Color. É color. Mas é esse wiki black click text. E esse fio aí, ó. Tá, porque tá transparente. Tira esse transparente daí e coloca. Tem o color ali? Coloca roxo aí. Esse é só para testar. Isso? Ó, fio é preenchimento do texto. Peraí que eu tenho. Peraí que eu tenho que abrir ele na aba que eu estou apresentando. Nós vamos colocar roxo depois, mas por enquanto deixa preto. Peraí. Deixa eu achar Black é entre aspas ou isso? Vou colocar preto para ver se aparece. Deixa eu colocar a minha janela na mesma aba que eu estou projetando, senão eu tenho que projetar a tela inteira e fica dando aquele fundo infinito. Eu já me perco nele. Tá aparecendo para vocês que eu estava apresentando? Tá, né? Tá. Ô, Fran, por que tá demorando tanto carregar no Vercel? Então, ultimamente está demorando, né? Eu acho que muita gente usando. Viu? Às vezes você tem que atualizar. Antigamente era tão rapidinho, né? Vai de tela inteira mesmo. Já deu um go live, vou dar outro aqui daquele diferentão. Era isso. Funcionou? Mas a letra ficou muito grande, não era essa letra que eu queria. Aí ficou tudo riscada, assim. Que eu perdi? É que eu tô com duas telas. Olha. Viu? Você vai. Ali a gente colocou para Mas por que ela tá tão grande?
Onde que eu mudo o tamanho dela? Posso mudar ali também? Colocar um tamanho menor? Da letra? É? O uppercase ali, tá deixando tudo maiúsculo, né? Isso. Pode colocar um font size aí, coloca um font size. O que você falou que tinha mudado lá, Fran? O que eu falei que tinha mudado? Font size, daí coloco um porcentagem aqui. Você já mudou aí o black? Já testou? Não, deixei o black aqui por enquanto. E tá aparecendo assim, sublinhado. Coloca 0,8 em de font size. 0,8. Tá mexendo, Janinho? Em. Não, pera lá, font size. Ô, Fran, Por que não puxa? Transparente lá que vocês tiraram? Aqueles WebKit lá? Uhum. É que ele é assim, aquele lá ele é preenchimento da letra, contorno da letra, é para dar aquele degradê. Por isso que eu acho que, pelo jeito, deve ter dado algum problema já na hora do Silvio passar para nós. Porque ele falou, viu, não vamos fazer isso não, vamos colocar direto na cor. Você viu que até eu Será falei que é o degradê, então? Tira o degradê? Tira, coloca só um color mesmo. Só roxo. Um color roxo? Um color roxo aí, que daí resolve. Eu acho que roxo. Eu confesso que eu nunca explorei essas propriedades, então eu não tenho conhecimento. Daí eu vou ter que mexer lá no meu style, né? Eu não tenho assim conhecimento para entender o porquê que não funcionou, mas foi aí, porque Então, na reunião de repasse ele falou: vamos deixar isso para lá, isso aí vai complicar muito, passa para os cursistas só para ele colocar o color aqui. Daí eu coloco o color só, em vez de eu colocar roxo degradê. Aqui no style. Isso, tira tudo aqueles wiki não sei o que lá e... Não, mas no styles. No style você vai criar uma variável roxo e colocar um roxo, igual eu fiz ali no meu. Gente, meu aluno tá mais para frente que eu. Esse projeto dele tem banner, eu não cheguei no banner ainda. Viu? Era pra gente fazer o banner hoje, mas eu vou gravar, porque eu acabei usando para... Eu quis deixar o tempo pro plano de ação de vocês. Achei importante. Então, beleza. Vou Beleza, gravar. Obrigadão, Fran. Gente, eu vou encerrar porque eu tenho outra reunião 6h10. Então, nossa senhora. Não, já deu certo, já deu. Tchau. Tchau. E eu vou treinar e vou pro churrasco. Tchau. Delícia!